Maravilha. Gente, então vamos lá. Vamos conversar aqui um pouco. Dentro do ciclo pecuário, nós temos dois principais ciclos para ser conversados aqui dentro. Não só ciclo pecuário, né? Vamos falar de uma forma geral. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Nós temos para ser conversado dentro dos ciclos de preço do boi, nós temos o ciclo pecuário e nós temos o ciclo anual da arroba. Então, tudo isso estabelece para a gente um mercado que dá certa previsibilidade nos preços, né, para a gente. Então, isso aí ajuda muito. E, de uma forma, por um lado, nós temos para discutir num médio e longo prazo, que é o ciclo pecuário, que eu consigo falar para vocês aqui exatamente aonde nós estamos nessa parte do ciclo pecuário. E, por outro lado, o que acontece é o ciclo anual da arroba. O ciclo anual da arroba, ele é um ciclo que, geralmente, quando a gente não tem outros fatores externos vindo para o lado do mercadológico do boi, trazendo para o lado por exemplo, 2022 agora, que nós tivemos eleição, isso daí afeta muito o mercado do boi. Nós tivemos a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo ele geralmente afeta de forma positiva. Esse ano não afetou de forma positiva. Né? Natal também geralmente afeta de forma positiva. Mas esse ano a eleição, por causa da mudança que a gente teve de governo, deu um impacto muito forte no mercado. Né? Então nós vamos discutir um pouco disso também. Mas um é ciclo curto e o outro é ciclo longo. Então é por isso que é importante a gente saber separar esses dois. Na parte do ciclo pecuário, que é o ciclo mais longo, nós temos uma aula completa lá na Escola de Pecuária Lucrativa, falando só sobre ciclo pecuário e todas as estratégias que você pode usar no ciclo pecuário. Inclusive, vou mandar para vocês aqui o link da Escola de Pecuária Lucrativa, exatamente para vocês poderem acessar quando acharem necessário. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Aí o link da Escola de Pecuária Lucrativa. Gente, então, da seguinte forma: quando você entra para o ciclo pecuário, você tem que começar de algum ponto, porque como ele é um mercado cíclico, né, ele sempre retorna para o mesmo local. E hoje, uma coisa que está impactando bastante a gente é o quê? É o preço do bezerro que está abaixo do que geralmente é comercializado, né? Só que esse preço do bezerro abaixo, ele foi o início, ele foi a ponta dessa discussão para mercado. E exatamente com esse preço baixo, a gente tem algumas consequências aí que vão sendo trazidas ao longo do tempo, que é a venda e o abate de matrizes. E a venda e o abate de matrizes, o aumento da venda de matrizes, nós já vemos percebendo há muito tempo aí no mercado. Isso daí não é de hoje que está acontecendo, já tem um tempo já que está acontecendo. Então, o preço baixo do bezerro, ele indica o início da fase de baixa do ciclo pecuário. Na verdade, não muito ele o início, mas quando começa a ter o excesso de bezerros, que é essa parte de trás aqui, ó, a partir do momento que você começa a ter preço baixo dos bezerros, e aí você passa para uma venda e abate de matrizes, aí você começa a fazer com que as matrizes representem muita coisa dentro dos abates durante o ano, né? E isso aí faz com que a gente tenha um impacto indireto na arroba do boi. Ainda não estamos falando do ciclo do boi, do ciclo pecuário normal, mas você já começa a ter um impacto direto na arroba do boi. Quando isso acontece, é porque o mercado está no pico da baixa mesmo. Realmente ele está no pico da baixa. E aí, quando você tem esse impacto indireto na arroba do boi e a venda e abate de matrizes, você, a partir desses dois pontos, você começa a ter uma leve inversão do mercado por causa que essas matrizes elas passam a ser cada vez menos representativas do mercado da cria e você tem uma produção cada vez menor de bezerros, né? Então, a produção cada vez menor de bezerros começa a faltar bezerro no mercado. Faltou bezerro no mercado, aí você entra no preço alto do bezerro, porque aí começa a aumentar a demanda e começa a reduzir cada vez mais a oferta do bezerro no mercado. Aí você vira numa distância bem longa dessa parte do ciclo, da parte mais baixa para a parte mais alta do ciclo, uma distância muito longa a ser percorrida aqui, que cá entre nós, eu acho que a gente retorna para essa posição aqui daqui a 1 ano e meio ainda,
um ano e meio mais ou menos, vai um tempo ainda para nós voltar para cá, porque agora nós estamos aqui e passando para cá. Ainda eu acho que nós estamos sofrendo um pouco do impacto do aumento da venda e abate de matrizes, tá? Por isso que, por exemplo, essa notícia que nós tivemos agora, deixa eu aumentar um pouco aqui. Por isso, pessoal, que essa notícia que nós tivemos agora da China voltar a comprar do Brasil deu um impacto muito leve na alta do preço do boi. Era para o preço do boi ter subido mais, entendeu? Não subiu tanto assim. Então o impacto foi leve. Por quê? Porque ainda nós estamos tendo um volume de matrizes muito grande sendo abatidos. Isso daí acaba impactando diretamente no sistema de produção. Edielson Oliveira, falando com a gente aí diretamente da Bahia. Valeu, Edielson, muito obrigado, hein? Se vocês estiverem assistindo por aí, pessoal, lembra, ó, uma coisa que eu percebi, e hoje eu até demorei 1 minuto a mais para entrar, por quê? Estão vendo que aqui embaixo tá escrito o nosso Instagram, tá errado esse Instagram aqui, tá pradoconsultoria.pec. O nosso Instagram hoje, pessoal, vou escrever aqui no slide para vocês. Na verdade, eu vou colocar um banner. O nosso Instagram hoje, ele é pradoneto.pec. Aí, ó, agora sim, o Instagram é esse daí, viu, pessoal? Então, vocês forem entrando, vocês podem acessar o nosso Instagram também, para vocês manterem informado tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, o preço alto do bezerro, ele chega a ser o outro ponto, o outro extremo do ciclo pecuário. E aí vai tudo acontecendo ao contrário. Aqui você tinha, por causa do preço baixo, todos os produtores chegaram para mim, inclusive falam até hoje. Fala assim, Neto, quero migrar da cria para recria engorda. O que você acha? Minha resposta é sempre a mesma, cara. Você quer mesmo migrar ou você está migrando porque o mercado está ruim? Porque se você está migrando porque o mercado está ruim, saiba que o preço das vacas vai cair muito. E aí, se você gosta do mercado de cria, você pode comprar uma vaca, que é um capital imobilizado grande dentro da fazenda, se brincar pela metade do preço. E aí não brincou, não, gente. Tem vaca sendo vendida pela metade do preço do pico de vaca que a gente já teve. Vocês lembram quando a gente tinha pico de vaca? Hoje está metade do preço, gente. E aí, isso é importante demais da conta, a gente saber que com o preço alto do bezerro, o pessoal passa a reter fêmea novamente. O Wallace fez uma pergunta aqui muito importante mesmo, eu já vou chegar nela. Assim que terminar o ciclo pecuário, eu entro na pergunta do Wallace. Então, o pessoal, quando vai subir no preço do bezerro, eles já começam a pensar o contrário. Ah, vou começar a mexer com cria. Gente, exatamente por causa dessa indecisão do pecuarista que o ciclo pecuário anda desse jeito. Se todo pecuarista fosse consciente e pensasse de forma inteligente em cima do mercado, o ciclo pecuário não existia. Por quê? Porque quem pensa com inteligência em cima do mercado, estuda o mercado, entra, por exemplo, lá na escola de pecuária lucrativa e aprende os detalhes estratégicos de mercado, suplementação, manejo de pastagens, anda contra o ciclo. Ó, por quê, gente? À medida que o pessoal começa a reter fêmea, a fêmea começa a ficar mais valiosa. Não é hora de comprar vaca quando a fêmea começa a ficar mais valiosa, gente. Hora de comprar vaca é agora. É agora. A hora que está todo mundo abatendo, a hora que está sobrando de gente querendo vender vaca. Agora é hora de comprar vaca. É você andar contra o ciclo pecuário. Aí, quando você tem uma retenção maior de fêmeas, a quantidade de fêmeas significativa dentro do sistema de produção cai bastante. E aí começa a faltar animal no frigorífico. E aí os frigoríficos começam a ligar para os clientes grandes, falando assim, ó, tô precisando de boi, você tem boi aí para mandar matar? Aí você começa a ter uma distensão maior do mercado pecuário. E aí, quando o pessoal começa a reter fêmea lá atrás, cerca de 10 meses depois, começa a aparecer mais bezerro no mercado, e mais 8 meses depois começa a aparecer bezerro desmamado no mercado. Você vê, olha aqui, o pessoal deixou para reter fêmea aqui no início da alta do bezerro. Só que a vaca dele vai parir quando? Faltando pouca coisa para o preço do bezerro começar a cair de novo. Entenderam como é que funciona o ciclo pecuário? Então, quem anda junto com os 95%, que é quem faz esse ciclo pecuário girar desse jeito, só toma tinta, só toma fumo. Por quê? A hora que o preço do bezerro cai, o cara quer sair da cria. Só que aí, a hora que ele sai da cria, ele trabalha esse giro aqui, ó. Um giro de pouco estímulo para o boi, ele quer passar para o boi, aí tem pouco estímulo para o boi, e um giro aqui que a hora que determina mesmo que vai eliminar todas as vacas, aí o preço do bezerro já está subindo de novo.
Aí todo mundo chega aqui em cima e fala, quero mexer com cria. Aí o pessoal tudo começa até essa fase aqui a guardar a vaca, só que aí a vaca vai desmamar o bezerro dela quando? Aqui, quando o preço do bezerro estiver embaixo. Então pensem, gente, você quer vender preço de bezerro lá em cima? Primeira estratégia condizente do ciclo pecuário. Aqui o Wallace perguntou para a gente, Neto, como o pecuarista pode controlar o ciclo pecuário? E se cada um ficasse na sua, sem essa mudança de atividade? Wallace, se cada um ficasse na sua, sem mudar de atividade, não existia ciclo pecuário. Não só a pecuária, assim como todas as outras atividades no mundo que giram através de mercado, mostram uma coisa muito importante para nós. O mercado é emocional demais, demais. E não tem desculpa. O pessoal, eles seguem a tendência da massa. O pessoal começa a ficar desesperado porque o bezerro está caindo de preço e todo mundo vende vaca. Por quê? Porque o pessoal não está acostumado a estudar ciclo pecuário. O pessoal não está acostumado a estudar como que a pecuária funciona. O Pedro Paulo falando com a gente aqui, Neto, é exatamente isso que eu penso. Olha que maravilha. O Rez Garcia falando com a gente, bom dia, turma. Caio Lemos, bom dia, Neto. Queria recriar e engordar novilhas em um ano, 6 a 12 arrobas. Qual protocolo nutricional fica mais rentável? Ô, Caio, me lembra de responder essa pergunta sua num vídeo de YouTube ou às vezes no Reels ou num Story, tá? Para a gente não fugir muito do assunto de hoje, tá? Que a gente está tocando em torno de ciclo pecuário. Mas, assim, falando por alto para você, de 0,2 a 0,3% do peso vivo, você já tem um acabamento de boa qualidade. Mas eu conduziria elas de 6 arrobas até ali umas 9 arrobas no 0,1, no proteinado de baixo consumo. E aí sairia, principalmente depois da seca, partiria aí para um 0,2 ou 0,3, tá bom? Vamos lá. Então, gente, tem várias estratégias que a gente pode discutir aqui sobre ciclo pecuário. Não vou conseguir conversar todas com você, mas eu tenho um mapa aqui do ciclo pecuário, gente, que nós criamos. Por quê? Ele dá várias estratégias para a gente poder acessar. Deixa eu ver se eu consigo pegar qualquer coisa, gente. Vocês me chamam no direct do Instagram e falam assim, Neto, quero o meu mapa do ciclo pecuário. Ele é basicamente esse mapa aqui, e aí vocês conseguem ver várias estratégias em volta disso daqui. É muito interessante, é muito bacana. E aí, gente, tem várias coisas que a gente pode discutir sobre ciclo pecuário. E aí, lá na aula da EPL, a gente discute cada uma delas com mais detalhe. Mas, por exemplo, quando você tem o pessoal vendendo mais matrizes, você tem um preço de matriz que cai bastante. É hora de comprar matriz. Por outro lado, você tem uma retenção de matriz muito grande, começa a baixar demais a oferta de matrizes. A matriz começa a ficar mais valiosa. A maioria dos pecuaristas retém a matriz, mas muita parte deles também compra a matriz para aumentar o plantel de matrizes. Aí você começa a observar nessa parte aqui, você começa a observar um valor mais alto no preço da matriz, certo? Então é isso que acontece bastante. E, gente, além do ciclo pecuário e das várias estratégias que podem ser discutidas aqui dentro do ciclo pecuário, nós temos o ciclo anual do boi. O ciclo anual do boi, ele acontece de uma forma constante quando não tem nenhum fator externo para influenciar o preço do animal, igual foi em 2022. Basicamente, gente, em 2022 nós tivemos o quê? Nós tivemos um preço que já vinha caindo daqui da frente, e aí ele foi fazendo isso daqui, ó. Foi caindo, 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 caindo. Chegou a época de eleição, ele deu uma despencada maior aqui e continuou caindo. Então ele foi seguindo esse caminho, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, gente, o Edielso Oliveira perguntando aqui, Neto, no atual momento do ciclo pecuário, quem vai ganhar dinheiro no futuro? Quem está segurando matrizes? Edielso, quem está segurando matrizes, quem está fazendo o ciclo completo e quem está aproveitando também para comprar matrizes. Eu saí do meu plantel, eu fui para praticamente o dobro do plantel de vaca. Saí de 600 vacas para 1.100 vacas. Eu comprei muita vaca, segurei quase todas as novilhas. Fiz isso no ano passado. E esse ano nós estamos ajustando porque aí a estação de reprodução fica uma porcaria, né? Porque a gente tem que passar um ano só ajustando a estação de reprodução. Aí esse ano agora tá rodando tudo redondinho. Pessoal, então, como que funciona o ciclo anual do boi quando a gente não tem nenhuma influência externa de mercado? A gente começa o ano com um preço mais alto do boi, por causa que ainda estamos sofrendo com o final da seca passada. Final da seca passada, gente, o pessoal não consegue começar a vender boi no início das águas. Ali eles vão começar a engordar boi.
Então, ainda no início do ano, bem no iníciozinho de janeiro, ainda tem um pico de necessidade de animais nos frigoríficos, porque o pessoal ainda não conseguiu abater. Eles vão começar a abater aqui em janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro começa a bater, na hora que chega em abril, aí eles já começam o grande volume de animais sendo abatidos no mercado. Aí vai abril, maio e junho, o preço despenca. Por quê? Porque o pessoal está querendo esvaziar a fazenda para passar a seca. Aí a gente chega no preço mais baixo do boi. Só que aí chegou na seca, ninguém deixa animal para abater na seca. Quem deixa para abater animal na seca, por exemplo, quem está agora com um animal de menos de 13 arrobas, querendo abater, querendo entrar com estratégia para abater, sinto muito informar, mas ó, tá bom? Porque aqui não entra mais. Aqui é um momento péssimo de vender. Você pegar junho, julho, agosto, tudo vai ficar com preço baixo. Pela falta de boi, aqui nesse momento, começa a subir o preço do boi. Começa a subir, começa a subir, começa a subir. Chega no final da seca, os confinamentos desaguam o boi aqui. O impacto é muito forte no preço do boi? Não é muito forte, ele continua subindo. Porque confinamento, querendo ou não, por mais que é um volume muito grande de boi, não representa a maioria dos bois, ainda representa um percentual muito pequeno. E eu não tenho esse valor aqui na mão, mas Marlon Guedes falando aí com a gente, 5%. Marlon, 5% dos confinamentos representam nos abates anual? É isso? Se for, obrigado pela informação, viu? Itemar Caldeira, bom dia, Neto. Sou do interior da Bahia, já tem alguns anos que temos só 3 meses de período das águas. Só 3 meses de período das águas, então tá no árido mesmo. Como planejar uma pecuária lucrativa nessa região? Tá, numa região dessa, uma pecuária com, por exemplo, com a base em irrigação já é muito mais lucrativa do que, por exemplo, na minha região. Na minha região, eu não vejo tanta lucratividade na irrigação assim como numa região árida, que a minha região tem seca só 4 meses, entendeu? Agora, na sua, não. Na sua, chove só por 3 meses. Então, a seca é muito longa, né? São 9 meses de seca. Então, as estratégias principais que deve ser utilizada é utilizar capim que tem resistência a um período seco. O andropógon é um capim muito bom. Massaia é um capim muito bom nesse ponto. E utilizar de estratégia de intensificação por área. Então, monta uma irrigação pequena, por exemplo, num piquete pequeno, já com adubação. Provavelmente a grande maioria da região aí tem solo arenoso, né? Então tem que ser uma adubação parcelada. E aí a gente vai trabalhando aos poucos, entendeu? Vai subindo devagar e vai subindo suplementação também, para você aumentar o giro e ter o máximo de proveito possível desses 3 meses de águas. Porque no período da seca vai ser um período de despesa mais alto. Emanuel Mendonça, bom dia, Neto. Estou com um lote de fêmea de 270 quilos. Qual a nutrição para terminar elas em setembro, na alta da arroba? O pessoal que utiliza a estratégia de terminação na seca, se a gente for parar para pensar aqui que o ciclo anual do boi, setembro é o pico, então aí a gente chega num ponto aonde só quem está fazendo estratégia de engorda voltada para a seca é que aproveita esse momento de pico aqui. Por isso, gente, que o confinamento é uma estratégia muito utilizada. Aquelas pessoas que falam assim, Neto, confinamento não serve para nada, não. Confinamento é muito ruim, não dá dinheiro. É porque elas estão pensando lá atrás, elas não estão pensando lá na frente. Pensa comigo, uma pessoa que planeja bem um confinamento, ela compra boi no momento mais baixo do mercado e vende boi no momento mais alto. Por isso que quem fez confinamento em 2022 tomou um ferro meio grande aí. Porque o 2022, no início da seca, o preço do boi já estava baixo. No final da seca, estava mais baixo ainda. Isso não é normal acontecer. O normal acontecer é isso aqui que vocês estão vendo. Quando você não tem nenhuma referência externa sobre o preço do boi. Eu ainda acho que esse ano a troca de governo ainda vai ter influência no preço do boi. Se tiver um movimento de alta do preço do boi, vai ser muito decorrente desse mercado da China. Gente, as quedas e as altas nos preços aproveita muitas notícias, tá? Por exemplo, agora nós estamos tendo notícia boa. Pode dar uma segurada no preço do boi agora aqui. Só que a tendência do mercado ouvir mais as notícias ruins é maior, porque o frigorífico está doido para derrubar esse preço aqui, entendeu? Então tem muita coisa aí pelo caminho. Andrade Rodrigues, bom dia, tô chegando. Maravilha, meu amigo. Então, quem que usa essa alta muito bem usada é o quê? Quem faz tip na seca, quem coloca silagem para os animais ajudar a terminar pasto na seca e quem faz confinamento.
Não se termina na seca animal em proteinado, em proteico energético 02, 03, 04, 05. Não se faz isso na seca. É gastar muito dinheiro para um ganho de peso muito pequeno. Geralmente, a rentabilidade é negativa. Porém, se você domina 100% da comida do animal dentro do coxo, a sua chance de conseguir ter um ganho de peso elevado e ter uma rentabilidade positiva é muito maior. Principalmente na negociação, onde você compra um animal provavelmente num preço mais baixo do que você vai vender. Eu não acho que essa queda vai ser muito expressiva aqui de abril para frente, não. Eu acho que nós vamos ter uma estabilidade de preço do boi. Porém, eu acho, e é um acho muito forte, que de junho para frente nós vamos ter o aumento devido à escassez de boi. Se não acontecer mais nenhuma cagada do Brasil aí, né? Nós vamos ter provavelmente essa alta do boi no período da seca. Aí isso aí vai ser muito importante para nós. Porque com os aumentos de demanda de carne através, por exemplo, do mercado China, nós vamos ter uma diferenciação bacana aí para poder subir esse preço do boi, certo? Então, gente, são dois ciclos de mercado completamente diferentes, tá? Temos que tomar muito cuidado com isso. O ciclo pecuário que envolve bezerro e vaca, ele é ciclo de longo prazo. Ele é um ciclo que vai acontecer com um giro muito maior. Agora, no curto prazo, nós temos o ciclo anual do preço do boi. O ciclo anual do preço do boi, ele acontece de uma forma de variações menores, com menor influência em cima do mercado. Você vê hoje a queda do preço do boi, que aconteceu aí para trás por causa do aumento da venda de fêmeas e dos cortes que a gente teve no mercado, estão influenciando muito mais do que o retorno da exportação, por exemplo. O retorno da exportação está indo, mas está indo muito devagar. A gente está indo muito lento ainda com esse aumento do preço de boi. Então, isso daí é um negócio que às vezes preocupa a gente. Mas ainda acredito em coisas muito boas aí pela frente. A gente teve um bate-papo com a Lígia Pimentel, inclusive amanhã é o último dia que esse bate-papo fica disponível, tá bom? Ela deu uma aula para a gente sobre o como funciona e por que a gente deve travar boi no mercado, tá bom? E aí a gente anunciou no final da live com ela, um módulo dela dentro da Escola de Pecuária Lucrativa. Eu vou entrar aqui, gente, vou tentar mostrar para vocês o tanto que ficou bacana isso daqui. Vocês têm que entrar lá para vocês assistirem esse módulo dela, nem que seja pelos 7 dias de garantia. Entra, fala assim, ó, não gostei. Com menos de 7 dias a gente devolve o seu dinheiro. Tá bom? Se você não tiver gostado do conteúdo. Deixa eu entrar aqui para acessar esse conteúdo aqui. Vamos lá, não. Tá aqui, ó. Logo abaixo do estudo de caso, a gente tem gestão de risco de preço pecuário no mercado futuro. Olha isso aqui, gente. 9 aulas. 9 aulas da Lígia Pimentel, maior autoridade de mercado do boi no Brasil. Maior autoridade. 9 aulas dela. Ó. A primeira aula dela, a principal aula, tem 1h40. Mais 27 minutos, mais 27, mais 47, mais 57, mais 1h40, mais 42 minutos, mais 28. Gente, só aqui tem aproximadamente 8 horas de aula da Lígia Pimentel dentro da Escola de Pecuária Lucrativa. Tudo aula dela voltada para o sistema de produção. Tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Aqui está o link da Escola de Pecuária Lucrativa. Mostrei para vocês aqui agora que nós temos a aula da Lígia Pimentel lá dentro da escola, tá? Uma aula de altíssima qualidade. Então vale muito a pena vocês acessarem esse conteúdo todo. Muito bom mesmo. Já tive a oportunidade de assistir boa parte dessas aulas dela e falo para vocês, conteúdo de primeiríssima qualidade. Nesse link que eu mandei para vocês aí nos comentários, tá bom? E aí vocês vão receber essa aula e vocês vão receber mais uma cacetada de coisa. Olha aqui. Ó, no Aula Nova tem uma aula semanal dentro da Escola de Pecuária. Toda segunda-feira, às 19 horas, horário de Brasília, tem uma aula nova. Nas aulas semanais, temos todas as outras aulas, da aula 1 até a aula 27. Para quem está aqui nessa plataforma da MemberKit, as aulas estão todas assim em sequência, tá bom? Para quem está na Hotmart, as aulas estão separadas em 4 categorias. Manejo nutricional, manejo de pastagem, gestão de indicadores, gestão de pessoas, mas estão todas enumeradas lá dentro. Tem um curso completo de suplementação de bovinos na seca, muito bom esse curso.
Temos o curso completo de suplementação para reprodução, também outro curso excelente. Lançamos ele o ano passado. Temos a sequência de plantões de dúvida, estamos precisando fazer mais plantão de dúvida. Temos os estudos de caso, já tem até o estudo de caso número 20, e lá na aula nova tem o estudo de caso número 21. Esse estudo de caso, o povo adora esse estudo de caso aqui, viu, gente? Eu pego um estudo de caso de aluno, você que é aluno, eu pego um estudo de caso seu e analiso ele ao vivo aqui com os outros alunos. Gestão de risco pecuário, que é o curso da Lígia Pimentel. E aí começa os bônus. Tem um bônus do Medidas Práticas na Pecuária de Corte, que é um curso introdutório para pecuária, para quem está começando a mexer com pecuária. Ó, aqui mais cedo nós tivemos aqui conversando com a gente o Alas Souza, migrando para a pecuária. O Alas, esse é um curso excelente da gente fazer. Ó. Esse é um curso aqui excelente da gente fazer. Medidas Práticas na Pecuária de Corte. Eu acho que eu não estava mostrando na tela para vocês, gente. Então, voltando aqui, ó, nós temos as aulas semanais, nós temos o módulo de nutrição ativa. Olha isso aqui. Isso aqui é a cereja do bolo da Escola de Pecuária Lucrativa. Cheio de planilha de altíssima qualidade para vocês preencherem. Tem gente que entrou na escola e falou, olha o tamanho desse curso, gente, de nutrição ativa. Teve gente que entrou aqui na escola e falou que só as planilhas já paga a escola inteira. Aí tem o curso de suplementação na seca, o curso de suplementação para reprodução, o plantão de dúvidas, estudo de caso, o curso da Lígia Pimentel, que é um curso completaço sobre gestão de risco para pecuária de corte. Aí vem o bônus do Medidas Práticas, que é para um curso introdutório de pecuária, o bônus Transformando Arroba em Dinheiro, foi uma live, uma sequência de live que a gente fez, engordando boi, uma arroba ao mês gastando pouco, outra sequência de live, a Masterclass da planilha de rentabilidade, 3 horas e 20 de Masterclass, ensinando a fazer uma planilha de rentabilidade. Temos outros alunos que falam para a gente assim, só a planilha de rentabilidade já pagou a escola inteira. E um bônus, essa consultoria de TIP aqui é só para os 15 primeiros que compraram aquele bônus lá atrás. Então, gente, tem muita coisa aqui. São 74 horas de aulas que tem aqui dentro da escola hoje, e cada semana que passa aumenta mais aproximadamente de 30 minutos a 1 hora. Beleza? Então não tem desculpa, não tem por que não entrar na escola. A escola, ela é uma pichincha o valor dela, perto do que vocês têm para o mercado oferecer para vocês. Depois, se vocês puderem, gente, assistam esse vídeo que eu estou colocando o link aqui para vocês. É o link que eu abro uma formulação, explico passo a passo dessa formulação e o impacto que cada ingrediente tem nos preços. Aqui falam umas coisas muito importantes, viu? Patrícia Campos Guimarães, TIP 2% peso vivo com torta de algodão, sorgo, núcleo e novilhas, qual o GMD? Patrícia, se bem feito, TIP de 2% do peso vivo e novilhas vai dar uns 800 gramas de carcaça de GMD. Carcaça, viu? Não é peso vivo, não. Peso vivo independente, tá? Quanto que elas vão ganhar de GMD. Agora, de carcaça, uns 800 gramas de GMD. Proteinado 0,5%, corresponde a uma ração 0,5% ao dia, é a mesma coisa. 0,5% do peso vivo, tá, Marcos? Esse cálculo ele é feito a partir do peso vivo do animal. Vamos lá. 0,5%, se tiver um animal de 400 quilos, vezes 0,5%, ele vai comer 2 quilos do produto por dia, tá? É 0,5% do peso vivo, é o consumo do produto. Geralmente esse consumo ele é controlado através aí da quantidade de sódio presente no produto. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês. O link da Escola de Pecuária Lucrativa tá aqui para vocês assistirem quando vocês quiserem, tá bom? Aqui tem uma aula gratuita nesse link. Aqui embaixo tem um vídeo do YouTube, tá? Esse vídeo aqui do YouTube é gratuito, viu, gente? Aberto para vocês assistirem. Eu destrinchando uma formulação aqui, muito interessante. E é isso daí, gente. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Agradeço demais. Um excelente domingo para todo mundo. Forte abraço. Boa semana. Valeu. Tchau, tchau.